Seu corpo fala e mostra o que fizeram com você. Seu corpo fala e mostra o que fizeram com você na infância. Sejam bem-vindos ao 11º dia de detox de relacionamento. E hoje nós vamos falar sobre o nosso querido Mazoca, com toda a amorosidade do mundo, com toda a amorosidade, sem permitir que ele se sinta um banheiro emocional. Mas antes eu gostaria de perguntar para vocês, e aí? Como é que foi olhar para o seu psicopata com amorosidade? Como é que foi dar um lugar para ele aí dentro de você? Você chorou muito? Você percebeu que ele pode ser um grande líder aí dentro de você? E hoje nós vamos falar sobre esse carinha, que nós vamos chamar ele carinhosamente de Mazoquinha, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho, nós vamos começar lá na infância. E a infância do nosso Mazoquinha não foi nada fácil. Não foi nada fácil. O pobre do Mazoquinha, ele tinha lá pelos seus 2 anos e meio, 3 anos, quando ele já estava praticamente saindo das fraldas, né? Já estava aprendendo a andar sem se segurar. Às vezes ainda levava alguns tombos ainda. Mas ele ainda não tinha saído da fralda. Estava no período de desfraude. E ele ainda não conseguia segurar nem o cocô, nem o xixi, tá? Então, ele acabava fazendo o cocô ou o xixi nas fraldas. E aí vinha a mamãe. E a mamãe, quando ela via que o Mazoquinha já sabia falar, já andava, já sabia pedir as coisas e fazia cocô e xixi nas fraldas, ela virava um monstro, né? Com certeza, né? E aí ela falava, ela brigava. Mas ela não brigava só com o Mazoquinha. Ela contava para Deus e o mundo. Ela contava para Deus e o mundo. E o Mazoquinha se sentia humilhado. E neste momento nasceu a dor do nosso querido Mazoca. A dor da humilhação. E ele, se sentindo tão humilhado, mas tão humilhado, porque a mamãe, né, a nossa mamãe, ela contava, ela berrava. Você fez cocô nas calças, você fez xixi, você não sabe lá no piniquenho. Se o Mazoca fazia algum outro tipo de arte, em vez dela chegar, chamar ele num cantinho, conversar com ele, não, ela gritava aos 4 cantos. E aí ele foi crescendo e a humilhação continuou, tá? A humilhação continuou. Não somente no xixi, no cocô. A humilhação continuou. Ele tinha que fazer a maior parte das coisas em casa, né? E ele ainda levava bronca. Ele levava muita bronca. Quando ele fazia alguma coisa errada, ele era humilhado. Ele era muito humilhado. E aí o Mazoca resolveu se trancar. Se trancar mesmo, sabe? Tipo, ninguém mais vai me humilhar. E ele, para que ninguém mais humilhasse ele resolveu
fazer esse tipo de trancamento no seu próprio corpo. Então, quando você olha para uma pessoa que tem esse traço de masoca bem forte, você vai perceber que é uma pessoa mais, sabe assim, mais quadrada. Tem um bumbumzinho bem trancado, parece um bumbum para dentro, sabe? Tem um bumbum mais para dentro, trancado. Os lábios dele é mais, sabe, parece que tá trancado mesmo. Você olha para a cara de uma pessoa que é mais masoca, parece que ela tá pronta para explodir. A dentição das pessoas que têm esse traço de masoca mais forte são dentes que não são muito retinhos. Eles são mais fora de forma, sabe? E a expressão do masoca é que ele vai, sabe? Que ele é forte, ele tem uma carne dura. É que ele vai te pegar mesmo. Mas só que o masoquinha, tudo que ele quer, sabe o que que é? Ele quer um lugar para se sentir seguro. Ele quer um lugar onde as pessoas tratem ele bem. Não que as pessoas façam ele de banheiro emocional. Não que as pessoas usem e abusem dele. Ele tem esse formato no corpo, sabe? Quadrado, mais denso, pele mais dura, porque é uma forma que ele conseguiu para aguentar, para segurar tudo, para segurar a raiva, porque o masoca, quando ele tá com raiva, tá? Quando ele foi muito humilhado, tá com raiva, ele não fala, ele segura, ele aguenta a humilhação, ele vai aguentando, aguenta, mas ele aguenta até perder o controle da aeronave. E aí, quando ele perde o controle da aeronave, né? Lembra lá a aeronave que eu falei para vocês? Era para vocês imaginar que o nosso cérebro era como se fosse uma aeronave. E aí, cada um dos traços é um piloto qualificado para determinada coisa. E que nós temos os 5 traços, lembra? Mas quando o Mazoca perde o controle da aeronave, é um Deus nos acuda. É merda para todo lado. É merda para todo lado. Ele tenta consertar uma coisa, piora. Ele tenta consertar uma coisa, piora. E ele se cala e ele se fecha para que ninguém mais o invada. Isso acontece com você? Existe uma zoca aí dentro de você? O masoca, ele se permite ser abusado. E ele abusa dele mesmo, muitas vezes. Porque não é porque ele quer. É que esse abuso, lembra, já vem lá da infância. Quando a mãe humilhava ele na frente das pessoas, falando do cocô e do xixi. Quando ele caía, tropeçava, caía, alguma coisa assim. A mãe, ao invés de falar com ele sozinho, ela humilhava ele na frente das pessoas. A mãe, quando ela fazia isso, ela já estava, de uma certa forma, cooperando para que esse traço acontecesse. Mas é inconsciente, tá, pessoal? É inconsciente. Naquela época, ela só fez o que ela sabia, o que ela podia, tá? Não é que ela fez, tipo, eu vou fazer e pronto. E aí, eu vou falar um pouquinho para vocês agora como que é esse Mazoca. Ele é uma pessoa que ele tem muita energia. Ele tem muita energia. E ele carrega dentro dele essa energia mais pesada, mais densa, mais travada.
sabe? Porque toda vez que ele tenta fazer alguma coisa sem planejamento, sem método, sem organização, dá merda. E tem muita gente que abusa. Tem muita gente que abusa do nosso querido Mazoca, tá? Tem pessoas que humilha o Mazoca. Tem pessoas que faz o Mazoca de empregado. Tem pessoas que faz o Mazoca de banheiro emocional. E aí agora eu quero que você pense um Mazoca que tem um corpo mais denso, mais gordinho, tá? Como eu já tinha falado lá do oral, que o oral nunca vai ser um magrinho, ele vai ficar com o corpo bonitinho, mas magrinho nunca. Quem tem o traço do Mazoca também não vai ser barrigudo a vida inteira. E nem gordão a vida inteira. E nem, sabe, nem, mas ele vai ter uma estrutura mais densa, mais pesada. Ele pode sim, vai para academia, ele vai ficar com um corpo bom, mas ele nunca vai ser um corpinho escultural. Porque é da natureza do Mazoca ter esse corpo mais denso, tá? Por quê? Porque ele já vem segurando, ele já vem se controlando desde a infância, tá? Ele já vem se controlando desde a infância para não explodir, certo? Porque lá na infância, quando ele fazia o cocôzinho, o xixizinho nas calças, gente, ele ainda não tinha controle dos esfínteres anais. Ele não conseguia segurar o cocô ainda. E é por isso que ele fazia isso nas calças, depois ele chorava. Ele entrava numa emoção muito forte, tá? Por mais que ele já sabia falar, a mãe ainda dava bronca. Porque ela falava assim: poxa, por que você fez isso? Você já sabe falar, você já sabe conversar. E aí ele se sentia culpado, humilhado. Isso já aconteceu com você? Muitas vezes não é, vou repetir, não era a intenção da mãe humilhar ele. Mas a criança, ela já carrega esse traço, tá? Essa cobrança. E aí, nesse momento, ele começa a se trancar. Ele tranca a musculatura, como eu já falei para vocês, do bumbumzinho trancadinho, o corpo quadrado, trancado. E ele começa a absorver toda essa humilhação. Vocês já chegaram a ver pessoas que estão num relacionamento e que às vezes você começa a ouvir o que o esposo faz com ela ou o que a esposa faz? Xinga, humilha, trai, fala que é inútil, fala que ela não sabe fazer nada, que ela é uma imprestável. O marido também já chegou a ouvir isso, mas não sai do relacionamento. Sabe? Fala que a pessoa não sabe fazer nada direito. Fala que a pessoa é feia, que é gorda. E a pessoa tá lá, sofrendo todo esse tipo de humilhação. E aí você fala, poxa, cara, você não tá vendo? Olha o que que ele faz com você, olha o que que ela faz com você. Por que você não sai daí? E aí você olha pro Mazoca, ele fica olhando pra você com o olho, sabe? Tipo, parece que tá com medo. Você não sabe se ele quer explodir ou se ele quer se submeter a você e falar, vai, me fala mais, xinga mais, humilha mais. É porque a ele ainda está vivendo a dor lá da sua infância, dos seus 2 anos e meio até 3 e meio. Nessa hora que você começa a falar isso com ele,
Nessa hora que o namorado, o namorido começa a humilhar ele, ele volta lá na mamãe, onde ele se sentiu humilhado, mas ele não conseguia fazer nada, porque ele ainda não tinha controle. Que triste, né? Então, muitas vezes quando você entra num relacionamento e você tem esse traço forte em você, você não, você não precisa carregar o outro nas costas. Mas o masoca acha que precisa. Não, eu aguento, eu sou forte, eu aguento. Manda mais peso, tá? Pode mandar que eu aguento. E aí ele mesmo se sente cobrado. Ele mesmo fala: poxa vida, viu? Eu deveria ter feito isso, eu deveria ter falado aquilo, eu deveria ter agido diferente. Só que quando ele vai lá e fala o que ele sente, depois ele fala assim: eu não devia ter falado. Eu não devia ter falado. Agora eu vou ser humilhado de novo. E aí ele, mais uma vez, ele se fecha. Ele se fecha e ele vai para a caverna. Ele fica recluso nessa caverna. O masoca, ele pode usar a caverna para ele se organizar, para ele planejar quando ele está no recurso, tá? Para ele poder fazer as suas planilhas. Por quê? Porque o masoca, quando ele está no recurso, gente, pensa numa pessoa para organizar as coisas. Pensa numa pessoa para ter método, para fazer as coisas em planilha. E é por isso que eu sempre falo aqui, pessoal, tá sentindo uma emoção? Escreva. Pessoal, lembrou de um fato lá na infância que te doeu muito? Vai para o papel e começa, escreva. Porque nesse momento você está tirando todo esse peso do seu masoca. Nesse momento você está tirando toda a carga emocional que ele está carregando, tá? Então, quando o masoca está recluso lá na caverna, ele volta lá pro passado. Porque na cabeça do masoca, ele precisa dar conta de tudo. Ele precisa dar conta de tudo. Ele precisa carregar nas costas o relacionamento que xinga, que bate, que briga, que humilha. Ele precisa carregar o pai alcoólatra, drogado, traidor. Ele precisa carregar a mãe que xinga, que bate, que humilha, que trai. Ele precisa carregar os irmãos drogados, alcoolizados, briguentos, com casamento destruído. Ele acha que ele tem que carregar tudo. Ele acha que ele tem que carregar o mundo nas costas. Porque ele aprendeu tudo isso lá na infância. A gente tem no nosso os caminhos neurais, né, que a gente faz na nossa mente, né? Então assim, quando você começa a repetir muito uma coisa, você cria sinapses na sua mente. O que que é? Você começa a repetir, repetir, repetir e aquilo para você vira um caminho seguro, tanto na dor quanto no recurso, tá? E o masoca, ele aprendeu a repetir. Se eu fizer isso, vai dar merda. Então, eu tenho que ter um caminho aqui, ó, neural, né? Vai repetindo, 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 repetindo a mesma coisa. Eu tenho que ficar, tenho que ficar, tenho que ficar, tenho que ser humilhado, tenho que ser humilhado, tenho que ser humilhado. E ele aguenta, tá? Ele não sai, ele não sai de um relacionamento onde ele está sendo humilhado, onde ele está sendo abusado, onde ele está sendo manipulado, enquanto ele não tiver um outro
local ou um outro lugar seguro para ele ir. Ele vai permanecer ali, ó. E é por isso que ele tem um corpo mais denso, parece um tronquinho, sabe, de árvore. Sabe, as batatinhas da perna lá é bem gordinha. Por quê? Porque é uma característica fixa. Ele é fixo, tá? Ele, ele adora serviços que ele não precisa ficar, tipo, cada dia tem que criar uma coisa. Mazoca gosta de serviços que ele precisa fazer sempre a mesma coisa, sabe? Vou dar um exemplo. Quem é? Uma pessoa que trabalha com... deixa eu ver aqui uma coisa que é fixa. Um cara um cara que dirige o caminhão de lixo, por exemplo. Ele sabe que ele tem um bairro para ele fazer. Então ele sabe que ele vai passar todos os dias naquela rua daquele bairro. Todos os dias, na mesma rua, na mesma rua, na mesma rua. Esse é um tipo de serviço para uma mazoca fazer. Ah, sou professora, então todo dia eu vou lá para minha primeira série, dou aula na primeira série, dou aula na primeira série, dou aula na primeira série. Entende? Serviços assim que ele não precisa ficar. Ah, hoje eu sou professora, amanhã eu danço, no outro dia eu sou esteticista, no outro dia eu sou locutor, no outro dia. Não. Ele gosta de algo que ele precisa repetir os processos, porque foi assim que a mente dele aprendeu. É o caminho neural que ele sabe fazer. Ele cria essas sinapses de repetição na mente dele. Primeiro porque ele é um gordinho duro, pesado, forte. Então não é uma pessoa muito rápida. Não é uma pessoa rápida, tá? Eu tenho muita coisa para falar, mas meu tempo tá acabando. Mas bora lá. Ele é uma pessoa mais lenta, mas ele é organizado, tá? Ele é uma pessoa muito organizada. Ele é uma pessoa que ele precisa de uma agenda, ele necessita de ter as coisas muito bem explicadas para ele. Se você mandar um mazoca comprar, fazer uma compra, escreva no papel, faça uma lista para ele, porque ele vai trazer somente o que está na lista. Já aconteceu com vocês de mandar alguém no mercado? Vai lá no mercado e compra pão para mim. Ele vai lá no mercado e vai trazer o pão. Aí você pega, quando chega, você fala assim: poxa vida, você poderia ter trazido um queijinho, poderia ter trazido um presunto, um requeijão. Você escreveu na lista, criatura? Você escreveu? Não, né? Ele não é programado para um improviso. Ele é programado para fazer aquilo que foi pedido para fazer. Lembra do caminho neural? Entende agora? Então, se você está se relacionando com uma zoca e você é um rígido, ou você é um psicopata, ou você é um esquizoide que tem, sabe, tem sempre coisas novas na sua mente, ou um oral que é do improviso, não espere que o mazoca seja do improviso. Ele não vai improvisar. Ele não veio para cá para ser do improviso. Ele veio para cá para executar. Ele vai executar exatamente aquilo que você pedir. Você quer 3 ovos no mercado? Ele não vai te trazer uma bandeja cheia. Ele vai te trazer 3 ovos. Você pediu 3 ovos. Se você quer uma bandeja, escreva. Quero uma bandeja de ovos. Traga farinha, traga isso, traga aquilo. Escreva. Porque aí o seu relacionamento vai durar. E o seu mazoca vai estar no recurso. Porque o mazoca, quando ele está no recurso, ele é muito organizado, ele tem métodos, ele tem segurança. E lembre-se, ele gosta de fazer processos repetitivos. E o mazoca, gente, ele aguenta qualquer coisa. Mas não faça. Não permita que faça do seu mazoca um banheiro emocional. E você sabendo de tudo isso que eu acabei de falar, se tem um mazoca aí do seu lado, não faça dele um banheiro emocional, um caminhão para carregar seu lixo.
Porque quando você fica pedindo coisa, pedindo coisa, pedindo coisa pro masoca e você não agradece, quando você não elogia ele, você tá deixando ele cada vez mais na dor. Porque foram anos e anos ele aguentando essa humilhação. Pensa desde a infância e essa humilhação vem dia após dia, dia após dia. E quando você tem um masoca do seu lado no recurso, ele é a melhor pessoa para estar com você. Ele sabe guardar seus segredos, ele é atencioso, ele tem método, ele tem organização, ele é confiável, ele é leal. Mas se você quebrar esse laço de confiança com ele, ele não vai contar mais nada para você, ele não vai mais confiar em você. Tá fazendo sentido para você, ser humaninho? Tá fazendo sentido para você? Então, ele é uma pessoa que ele tem sentimento. E aí eu pergunto para você, como você tá usando o seu mazoca? Como você está usando o seu mazoca? Você está cuidando dele? Ou você está deixando ele ser um banheiro emocional? Então, a partir de hoje, se você tem esse traço dentro de você, gigante aí dentro de você, então para de carregar o lixo de todo mundo. Você é um caminhão muito potente, mas você pode carregar um pouquinho de cada vez. Comece a se organizar. Escreva. Vai fazer um curso, vai fazer alguma tarefa? Se organize, tenha agenda. Faça lista para o seu mazoca no supermercado. Tenha amor pelo seu mazoca. E você vai ter um grande aliado. Só mais uma coisinha, se vai fazer uma viagem, lembre-se, o mazoca precisa planejar tudo. Tudo escrito. Dinheiro que vai gastar, roteiro que vai fazer, tem que estar tudo muito bem na cabeça. Porque o mazoca, se depender dele, ele vai viajar sempre para o mesmo local, para não dar merda. Ok, pessoal? Cuide bem do seu mazoquinha. Chega! Chega de ser banheiro emocional. Chega de carregar o lixo das outras pessoas. Mas com amorosidade, tá? Aqui quem fala com vocês é a Vanderly. E comenta aí. Comenta aí. Tem um mazoquinha aí dentro de vocês querendo sair, querendo falar. Eu assisti um filme e eu tirei uma pequena partezinha desse filme e eu trouxe para vocês entenderem um pouquinho sobre o que é calar e aguentar. Aguentar até explodir e deixar sair de dentro de você o Hulk. E você vai perceber que não é só com a gente que isso acontece. Aconteceu com seu pai, aconteceu com seus avós. Sempre existiu um mazoca dentro de cada um. Ok, meus amores? É isso por hoje. Beijo no coração de cada. Deixa seu mazoca existir.